E aí galera, hoje vamos fazer aqui mais um vídeo sobre, dessa vez explicando sobre o Braille, onde muitas pessoas utilizam para tirar dúvidas, né? No entanto, algumas delas possuem dificuldade na sua utilização. Algumas vezes eu, por exemplo, fico respondendo perguntas vez ou outra, encontro perguntas que não estão bem explicadas, né? Então, estou trazendo esse vídeo para explicar melhor como é que utiliza essa plataforma para ter um melhor rendimento. Aproveitando que vocês estão aqui no vídeo, já se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso conteúdo e dê o like no vídeo, beleza? Vamos começar aqui então. Então essa aqui é a tela inicial do Braille, onde vocês vão ter cadastrar, caso você ainda não tenha uma conta, fazer uma pergunta, né? Ou então entrar. No meu caso eu tenho a conta, então eu vou entrar logo. Minha conta é no Facebook. E assim que entra, você se depara com essa tela, onde nessa tela aqui do lado direito você vai ter sua foto, caso você tenha uma foto, para botar no seu perfil, o seu nome, o nível que você está, sua pontuação. E é importante essa pontuação porque para você poder fazer perguntas, você tem que ter uma determinada pontuação. Assim que você cria uma conta, você ganha uma pontuação que eu não lembro, mas eu acredito que seja 100 pontos. E cada pergunta para você poder fazer são 10 pontos. Só que para você ir acumulando pontos, você tem que ir respondendo questões. E cada questão ela vai variando sua pontuação, geralmente de acordo com a dificuldade. Aqui embaixo você vai ter as perguntas recentes que o pessoal está fazendo, né? Que você pode responder ou não. E aqui do lado esquerdo você tem as suas matérias preferidas. Como é que eu escolho essas matérias? Você vai nessa engrenagemzinha. Nessa engrenagem você tem todas as matérias que possui no Braille. Você escolhe quais as suas preferidas. No meu caso escolhi Enem, Matemática, Biologia, Física e Química. Coloque concluído. Quando você concluir, ele volta para a tela inicial. Caso você tenha uma pergunta que já foi respondida alguma vez, você pode ir nessa tela superior e escrever sua pergunta aqui. Caso ela não tenha sido respondida ainda, você pode fazer a sua pergunta, né? Faça sua pergunta nesse botão azul e você escreve a sua pergunta. Nesse caso aqui eu vou botar uma pergunta qualquer, deixa eu ver, como se calcula a altura máxima no lançamento vertical. Caso a sua pergunta precise ser escrita alguma equação, aqui embaixo você tem uns ícones onde te dá a opção de escrever uma equação. Para algumas pessoas pode ser difícil, né, mas ele já tenta facilitar um pouco. Ele coloca esses símbolos aqui para mostrar para você como são as funções para escrever a equação. Por exemplo, esse símbolozinho aqui é para escrever alguma variável elevada ao quadrado. Esse é para colocar alguma variável sobre a raiz. Esse é para escrever alguma raiz enésima, né, com algum radical diferente de 2, escrever fração e assim por diante. Tem simbologia, mas caso você queira escrever sem ficar sempre apertando nesses botões, você pode pesquisar como se escreve tal equação ou tal símbolo matemático no LaTeX, né? Que o LaTeX é um editor é uma linguagem de escrita de texto e que o Braille nessa opção aceita essa linguagem. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui embaixo, eu cliquei aqui na equação, aí abre uma janela e aqui tem escrever a equação. Eu vou escrever aqui a equação da posição do movimento uniformemente variado. A função horária da posição do movimento uniformemente variado. Que essa equação ela é dada por S de T. Então eu escrevo normal, S, aí abre parênteses T, igual
S0. Perceba que o S0 ele tem o índice embaixo, né? Para me escrever o índice, nesse caso aqui, eu tenho que escrever o S. Para escrever o índice embaixo, eu posso ou apertar na opção de escrever índice, ou eu escrevo underline 0. Aí perceba que aqui em cima, nessa janelinha aqui em cima, aparece já a equação transformada, né? Como é que ela vai ficar depois de você inserir ela na questão. Então, continuando a escrita da equação, nós vamos ter mais, nós temos velocidade inicial, perceba que o inicial é o 0, né? Tenho que escrever outro índice, underline 0, vezes t, o vezes eu posso escrever só o ponto normal, mas eu gosto de deixar ele mais específico. Eu gosto de escrever com o comando cdot, que é barra cdot. Aí ele faz um pontinho, só que um pouquinho acima do ponto tradicional. Toda vez eu faço isso. Aí ele vai simbolizar a multiplicação, né? Vezes t. Aí mais. Perceba que nessa parte da equação nós temos que escrever uma fração. Para escrever uma fração, você pode escrever barra frac, só que isso às vezes demora um pouco. A própria plataforma ela dá a opção de escrever uma equação, você clica aqui e aparece barra frac, aí abre chave x, onde o x é o numerador, fecha chave, abre chave y, onde y é o denominador, e aqui você vai escrever sua equação. Escrevendo, você vai ter, no caso do numerador aqui na função horária da posição, nós temos a aceleração, vezes, então, barra cdot, né, que é a multiplicação, o tempo elevado ao quadrado. Como é que eu escrevo o elevado ao quadrado? Você tem a opção aqui de simplesmente clicar e escrever elevado ao quadrado, ou você pode colocar o elevado, que é o circunflexo, e escrever o 2. Quando você escreve isso, o 2, o circunflexo 2 virou quadrado aqui na equação quando ela vai ser compilada. Caso você tenha que escrever um expoente negativo, por exemplo, eu vou botar aqui, expoente elevado a menos 2. Perceba que o menos vai ficar no expoente, só que o 2 ele sai. Como é que eu faço para ficar tudo no expoente? Eu escrevo tudo entre chaves. Aí ele vai todo para o expoente. Beleza? Nesse caso, para escrever a equação correta, eu não vou usar o menos 2, foi só para exemplificar. Então eu vou apagar aqui. E para concluir a equação no denominador, eu tenho que o denominador é igual é 2, né? At ao quadrado sobre 2. Então, para inserir essa equação, eu clico apenas em inserir e ela aparece dessa forma, entre text, né? Que como eu disse para você, que é escrito no LaTeX. Galera, para quem é novo aí escrevendo nessa linguagem, quem nunca viu isso, às vezes a gente fica com dúvida em como escrever tal símbolo e como é que a gente faz para tirar essa dúvida. Eu, às vezes, tenho uma dúvida em escrever algum símbolo, eu vou no próprio Google e escrevo qual símbolo eu estou com dúvida. Por exemplo, como escrever mais ou menos no LaTeX. Porque a forma que é escrito no LaTeX é igual como é escrito no Braille, né? Então, por exemplo, aqui apareceu barra PM, né? Se barra PM significa o sinal de mais ou menos, apareceu aqui. Então é simples, caso você tenha alguma dúvida, pesquisa no Google o símbolo que você tem dúvida em LaTeX, que ele vai mostrar para você. Para concluir, você escolhe a matéria que essa pergunta se enquadra, no caso aqui física, e a pontuação que você vai ter que dar, né, vai ter que descontar para que ela seja feita. No caso, a pessoa que responde essa questão, ela
ganha metade da pontuação que você gastou aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar 10, a pessoa que for responder ela vai ganhar 5 pontos. Se eu colocar 100 pontos, a pessoa que for responder vai ganhar 50. E assim por diante. Para concluir, você faz a pergunta que é lançada no feed geral e as pessoas vão analisar a sua pergunta. Se elas conseguirem ou se elas acharem que a pontuação é justa, elas vão responder. E isso é muito importante falar sobre a questão da pontuação, porque às vezes a pessoa coloca uma questão muito difícil que demora, por exemplo, 30 minutos respondendo, escrevendo equações, e botou uma pontuação de 5 pontos. Isso não estimula a pessoa a responder. Então é importante que você coloque uma pontuação que seja equivalente à dificuldade da questão. Então você faz a pergunta e espera alguém responder, certo? O interessante dessa plataforma é que além de você tirar suas dúvidas, você pode tirar a dúvida de outros, né? Que tem até uma teoria de aprendizagem que é dada por William Glasser, que nós temos um método de aprendizagem passivo e o método de aprendizagem ativo, onde ele diz que no método de aprendizagem ativo, ensinar é a forma mais eficaz de aprender. Então, chegando a cerca de 95% de eficácia, né? Então, dessa forma, para que você possa aprimorar ainda mais seus conhecimentos, você pode ajudar outras pessoas em matérias que você possui mais habilidade, quando você aguarda. Então, por exemplo, aparece aqui as matérias em que eu mais gosto, no caso física, matemática, aparece outra questão aqui de biologia. Então eu vou numa questão qualquer, ó. Aí eu vou em responder. Quando eu vou em responder, abre essa página, tem a resposta final e tem a explicação. A plataforma aqui é semelhante à que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Só mais uma informação, às vezes a questão precisa de algumas informações adicionais, por exemplo, imagem, algum trecho específico, né, um gráfico, uma tabela, que você não pode escrever. Então o que você faz? Ou você adiciona uma foto quando você está no seu aplicativo, tem o ícone de anexar, né? Ou você anexa o arquivo que já está lá no seu celular ou no seu computador. Então, você seleciona o arquivo e insere na sua pergunta, para ela ficar mais completa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo aí para apoiar nosso trabalho, beleza? Valeu!